uma pessoa chega como tu aqui ao Canadá e quer se reinventar e decide ser empresário, investidor e quer começar a sua jornada no seu negócio, o que é que tu achas que deve ser os primeiros pontos a nós termos em atenção em relação a tudo? Então, acho que a primeira coisa é não aceite os limites dos outros. Status imigracional não proíbe você de abrir empresa. Isso é outro mito aqui. Que as pessoas falam, não, você só vai poder abrir empresa o dia que você tiver o seu PR. Não, você pode ser empresário independentemente do seu status. Oi malta, bem-vindos a mais um podcast do Fitness to Business Show e hoje temos uma convidada super especial, ok? Que ela é Patrícia Santos, que ela é estrategista financeira global para empresários e investidores no Canadá. Por isso hoje vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre mentalidade e vamos falar sobre algumas nuances que os empresários e investidores podem fazer para conseguir melhorar o seu património e conseguir alavancar e multiplicar dinheiro. Porque lembrem-se, fazer dinheiro é importante, mas multiplicar também é muito importante, ok? Por isso fiquem daí, bora, vamos falar. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada de estar aqui hoje e com essa apresentação sensacional, gente. Obrigada. Olha, queria-te agradecer por estares aqui, em primeiro lugar, Patrícia. Nós conhecemos-nos naquele evento, não é? Que foi em novembro, penso eu. Em julho, 12 de julho. Ui! 12 de julho, verão. Passa muito rápido, pensava que tinha sido novembro. Foi um evento sensacional, que eu tirei muitas coisas de lá. E depois comecei-te a seguir, fui seguindo, fui conhecendo um bocadinho da tua jornada. Gosto muito da tua consistência, porque acho que isso aí nos conseguimos espelhar nesse sentido da consistência. Mas eu gostaria, antes de começarmos e formos para o Kumu, do Kumu tarararará, queria saber um bocadinho, muito resumidamente, quem é a Patrícia, ou quem era a Patrícia antes de vir para o Canadá e como é que começaste a ser empresária e etc. Bom, maravilha. Bom, primeiramente, obrigada. Quem era a Patrícia antes do Canadá? Outra pessoa, totalmente diferente, né? Eu acho que a raiz era sempre a mesma. Eu sempre, desde pequenininho, era aquela pessoa que sonhava muito alto. Então, eu era aquela pessoa do Brasil, é muito comum falar isso, né? Em Portugal, não sei se o pessoal fala, mas a gente que é do interior, eu nasci no interior do Paraná. A gente fala assim que a gente vai para São Paulo. Okay. Porque São Paulo é a cidade grande. Então, eu era essa criança que tinha o sonho de... Vocês todos do interior sonham ir para grandes cidades. Para São grandes Paulo, cidades, nesse exatamente. Caso. Porque lá é a cidade da oportunidade. Eu sempre quis estudar. Eu sou de família muito humilde. Então, eu sou a primeira em tudo. Tudo que você imaginar na minha família aconteceu comigo primeiro. Então, eu sou a primeira a concluir ensino médio, a primeira a concluir faculdade, a primeira a morar fora. Então, tudo foi diferente para mim porque eu tinha esse sentimento. Agora, eu era funcionária, né? No Brasil, a gente chama de CLT, que é a registrada ali. Então, o caminho meu no Brasil de crescimento para ter essa vida diferente da minha família era estudar e trabalhar para os outros. Aqui no Canadá, a gente descobre que o caminho não é tão straight, né? Não é assim, não é você ser uma boa funcionária que você vai crescer. E aqui eu tive que me reinventar. Então, as habilidades desenvolvidas dentro de empresa, eu trabalhei para multinacional no Brasil, sou formada em economia, eu fui juntando e conectando essas coisas com muita busca por conhecimento, né? A gente compartilha aí o mesmo mentor, que é o Pablo Marçal, foi uma das pessoas assim que explodiu a minha mente. E buscando esse conhecimento, unindo a experiência para montar uma empresa, depois montar outra, até a empresa que eu tenho hoje e mais a plataforma que hoje a gente opera com parceiros, né? Levantando pessoas assim como eu lá no passado. Então, essa foi a trajetória resumida. E agora vamos como tararara, né? Como é que tu conseguirias uma pessoa empresária, não é? Um investidor, um ao outro, uma pessoa chega como tu aqui ao Canadá e quer se reinventar e decide ser empresário, investidor, empreendedor, aquilo que nós queremos chamar, e quer começar a sua jornada no seu negócio, o que é que tu achas que deve ser os primeiros pontos a nós termos em atenção em relação a tudo?
Então, acho que a primeira coisa é não aceite os limites dos outros. O grande problema do Canadá não é falta de oportunidade, mas é a mentalidade das pessoas que estão aqui há muito tempo. Então, quando você chega aqui, eles vão mostrar um mundo muito pequeno para você. Eles vão falar, ó, só dá para você ir para limpeza ou para construção ou ir trabalhar para os outros. Estou-me a rir, Patrícia, sabes porquê? Porque eu bato muito nessa tecla aqui. Porque nunca possivelmente ouviste-me falar, mas malta, existem outras oportunidades para além de limpeza e construção. Limpeza e construção. E eu ouvi muito isso, aliás, quando eu vim para cá, eu pensava que vinha trabalhar para a construção. Foi isso bem dito assim, porque eu queria ir para a Extravaganza, que é o nosso maior evento dentro da nossa companhia, e era em Barcelona, eu precisava de sair. Então eu pensei, não é, irmos para a construção, para eu conseguir ter os papéis mais rapidamente, que eu cheguei em março, e em setembro consegui viajar para Barcelona. Graças a Deus apanhei uma pessoa boa dos papéis de imigração que me ajudou muito, e eu nunca tive na parte da construção, mas não é desmerecer nenhum, mas sim que existem outras oportunidades. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, gente, não é que são dois mercados maravilhosos. Tem pessoas e empresas gigantescas, multimilionárias em todas essas áreas. Mas o ponto é, às vezes essa não é a sua história. Então, acho que a primeira dica que eu dou para todo mundo é analisa as habilidades que você está carregando na mala. Porque o que acontece? Eu falo por experiência. Eu estou aqui há 8 anos. O que eu faço hoje, eu poderia ter começado há 8 anos atrás. Mas eu perdi grande tempo da minha vida, ali 4 anos, acreditando que eu não podia fazer. Primeiro, né, no meu caso ainda foi mais complicado, porque a gente não teve o visto, né, por esse período. Então, a gente ficou um tempo aqui sem um visto permanente. Então, isso já dá uma incerteza absurda na nossa vida. Segundo, porque todo mundo fala, não, você não pode trabalhar com tal coisa, você não pode dar consultoria financeira, você não é reconhecida aqui, o que você fez no Brasil já não conta mais. Então, as pessoas tentam apagar a sua história. Por quê? Porque as limitações delas, a história delas. Então, primeira dica, escreva a sua história. Você chegou nesse Canadá, é como se você recebesse uma folha em branco. Nessa primeira página, você vai mapear todas as suas habilidades. Então, mapeia. Eu trabalhava com finanças, eu era economista, eu era gestora de empresas. Mapeia tudo o que você faz e dali você tira um negócio. Por quê? Status imigracional não proíbe você de abrir empresa. Isso é outro mito aqui. Que as pessoas falam, não, você só vai poder abrir empresa o dia que você tiver o seu PR. Não, você pode ser empresário independentemente do seu status. Não tenho visto, estou como turista. Não, você pode abrir uma empresa. Você vai estruturar ela diferente do que uma pessoa cidadã. Mas você vai conseguir estruturar a sua empresa. Então, anota habilidades. Desenha um modelo de negócio dentro das habilidades suas e só para a hora que dá certo. Né? Você falou da consistência. Gente, eu brinco em todos os meus treinamentos. Se você não quiser considerar nada do que eu falei, tá tudo bem. Só pega uma parte. A consistência vai fazer dar certo. Se você pegar, desenhar um negócio e ir até dar certo, independente dos percalços... Mas na direção certa, né? Na direção certa. Isso é bem importante, porque eu ouvi o Caio Carneiro, que é sabes quem é que eu gosto muito dele, e ele diz, consistência na direção errada é só um idiota a ir para trás. Também isso é verdade, mas a consistência é muito importante na direção certa. Exatamente. E aquela parte que tu falaste dos 4 anos, que foi perda de tempo, eu não considero isso perda de tempo, acho que é aprendizado, não é? Mas... eu falo disso porquê? Porque tu tiveste 4 anos fora da tua área e eu não, eu comecei logo. E, curiosamente, eu vou fazer 4 anos que estou aqui no Canadá. E foi um aprendizado gigante, não é? Porque em 4 anos não é fácil, por causa do ambiente, porque aquilo que tu falaste da limitação das pessoas, da mentalidade das pessoas, a parte que tivemos a falar no off, da socialização, essas coisas todas, e a minha área requer muito a parte da socialização, não é? Tu criaste o ecossistema da socialização, mas tu fizeste o tradicional, não havia. A pessoa chegava à tua beira, tu estavas atrás, não é? Entrega e acabou. Mas a minha existe a pessoa.
parte de fitness, existe, estar com a pessoa, treinar com a pessoa e entender a pessoa, palestras, essas coisas, isso é uma dificuldade gigante. Então, para quem é empresário, a parte da consistência, a parte que tu falaste de mapear, acho isso muito importante das habilidades. E depois o próximo passo? O próximo passo é procurar pessoas que venceram. Eu falo que o maior erro das pessoas... E como é que vamos buscar essas pessoas? Eu vou te falar, essa foi a parte mais difícil. Eu sei, porque foi a mesma coisa. E aí, eu vou falar que... Gente, hoje não tem desculpa. Hoje não existe desculpa. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nenhum amigo que tá indo para onde que eu vou. As pessoas que estão à minha volta não têm essa mentalidade. E, gente, é a realidade de todo mundo. Se você era uma pessoa e você quer crescer, você já vai destoar do seu ambiente. Não vai ter pessoas ali. Você vai ter que trocar energia. Como que você troca? Da mesma forma que eu e você fez. Eu tenho certeza que foi a mesma forma que você fez. A gente vai para a internet. Então, eu brincava muito na época, porque eu ouvia muito podcast. Né? Isso daqui, para mim, eu tenho um orgulho muito grande de podcast. Eu tenho um amor muito grande por isso daqui. Porque isso daqui foi a minha ferramenta de libertação. Então, eu passava ali ouvindo podcasts de pessoas que tinham a realidade que eu queria estar. Não eram pessoas que me conheciam, não eram pessoas que estavam próximas a mim, mas eram pessoas que já tinham a realidade. Então, eu passava ali ouvindo o Primo, ouvindo o Pablo Marçal, ouvindo o Thiago Brunet. Todo mundo que tinha o que eu quero ter, servia para ser meu mentor. E às vezes não vai ter gente aqui do lado mesmo, gente, porque as pessoas do lado vão estar na mesma realidade que você está. Essa foi uma grande dificuldade minha e confesso aqui à frente que é uma dificuldade minha, que falei com o meu parceiro de negócio, melhor amigo, compadre, porque ele é padrinho da minha filha, que é a minha dificuldade de ter alguém ao meu lado que trabalhe localmente. E ele disse isso: tu ouves Paulo Marçal, tu tens-me a mim, porque ele tem resultado, tens-me a mim, falas, ligas quando tu quiseres, é simplesmente tu tens que trabalhar e barbar terra. Nós dizemos barbar terra é escavar terra, escavar terra, e tu vais encontrar as pessoas, mas tens de trabalhar e estar no movimento. Quem está em movimento vai vir. Eu falo porque tem uma coisa que o Pablo Marçal falava e eu só sabia de ouvir falar. E o meu último ano tem sido basicamente o que ele falou. Ele sempre fala assim, vai chegar um momento onde as coisas vão vir até você. As pessoas vão vir até você. E na hora que a gente tá ali na batalha, a gente fica assim, mas que porcaria é essa? Yeah. Como que isso vai acontecer? Que é o como tarararará? E aí eu vou te dizer, não tem como. Não tem um como escrito. Simplesmente vai acontecer. Chega um momento, né? Ele fala muito de frequência. Né? Frequência, para quem é mais antigo, é a mesma coisa de unção. Ele só foi trocado o nome. Quando você troca a sua unção, troca a frequência, você recebe algo novo, aquilo vai começar a atrair, é como se fosse um imã. Vai atrair as pessoas. Então, por isso que a chave é a consistência. Você vai fazer várias coisas sem resultado nenhum. E aí vai dar uma vontade gigantesca de desistir. E aí você continua fazendo, sem ter resultado algum. E aí você vai falar assim, não, isso daqui, eu estou no caminho errado. Uma das coisas que mais mudou a minha vida, e eu transformei isso numa imagem. Então, quando eu falo isso, eu literalmente vejo. Por quê? Antes de eu voltar para as finanças, eu fiz várias empresas aqui no Canadá. Coisas de sobrevivência. Porque eu tive 2 filhos também, não podia trabalhar fora em vários momentos. Mas eu sempre quis ter dinheiro. Por isso que eu falei, a raiz daquela pessoa inconformada, ela sempre teve comigo. Então, eu abri uma empresa de doce de leite. Odiando cozinhar. Mas eu abri o doce de leite porque eu olhei para minha realidade, eu vi que a única coisa que eu tinha dentro da minha casa era um fogão, uma panela, e doce de leite precisa de 3 ingredientes. E eu falei, eu vou fazer isso daqui. Fiz por um tempo, percebi que aquilo era horrível, vendia, a gente vendeu, em um mês, assim, a gente fez $1.500 com o doce de leite. Então, era um negócio que daria certo, era um negócio que daria lucro. Mas não havia paixão. Mas não tinha paixão. Só que aí que tá. Hoje, com a minha cabeça, eu transformaria em um negócio e colocaria outra pessoa para operar ou venderia a marca que eu tinha construído. Com a cabeça da pessoa lá atrás, eu só fechei aquilo e falei, isso daqui não é para mim, gente, isso daqui é loucura. Então, o conhecimento é a chave para você
crescer. Agora, foi perdido? Não. As habilidades de venda, as conexões que foram feitas. O resultado era minúsculo financeiro? Era minúsculo. Mas tudo isso vai somando. Por isso que eu falei, você vai trabalhar, não vai ver resultado. É minúsculo, mas não é minúsculo. As pessoas acham, por exemplo, tu começaste, não é? No teu primeiro mês fizeste $1.500. Eu quero saber aqui, quem é que não gostava de ter um rendimento extra de $1.500 sem afetar aquilo que ela já faz, por exemplo. Exatamente. Se calhar o teu negócio afetava, não sei. Mas, por exemplo, eu falo de alguns negócios e um deles, por exemplo, aquilo que eu faço, pode fazê-lo sem afetar o trabalho que ele tem. $1.500 não dava... Não dá é para bom? Sustentar, mas é extra. Se não der, por favor, traz para mim que eu quero. Exatamente. $1.500, pessoas... Eu decidi e percebi que eu devia de festejar as pequenas conquistas, as micro-conquistas. Eu sei o objetivo que eu quero no final. Sim, mas não deixei de ser só obcecado pelo objetivo final, mas sim ser obcecado pelas ações diárias e pelas micro-conquistas, porque isso com a consistência vai me levar ao resultado final. E aí que tá, as pessoas, quando elas veem esse micro-resultado, elas falam, não, aqui não é o lugar. E por que eu falei que eu transformei isso numa visão? Porque se eu tivesse continuado, hoje talvez eu teria uma grande indústria de doce de leite, algo super simples. Mas eu poderia ter transformado em uma indústria. Só que eu parei, quando eu estava chegando na frente da porta, eu só virei para trás e falei, esse não é o caminho. E eu vejo isso tão clássico, na maioria das pessoas, a gente vai. Quando a gente fica muito difícil, a gente fala, acho que esse não é o caminho. Eu vou virar para cá e vou começar um outro negócio. E eu cometi todos esses erros. Então, eu fiz o doce de leite, cheguei na porta. Falei, não é o caminho. Peraí, que eu vou começar uma coisa do zero. Aí você vai. Eu comecei o meu segundo negócio. Vou montar um home care na minha casa. Aí fui, home care. Foi. A hora que todo mundo tava conhecendo, que eu tinha um monte de criança para cuidar em casa, eu falei, gente, também descobri que eu não gosto disso. Peraí que eu vou virar para cá. E o que achas de onde vem isso? Eu digo isso porque eu vejo a maior parte das pessoas faz isso. O problema é esse. É que a maior parte das pessoas diz isso pronto, agarrou, isso não dá certo. Agarrou a oportunidade, falo muito, acontece muito comigo, né? Agarrou a oportunidade da Herbalife, começa afinal isto não é para mim, não gosto disto. E depois é que eu digo que todas as pessoas que me passam pelas mãos que diz isso, não sei, é coincidência ou não sei, porque eu não digo nada, mas vejo a vida dela, passado 1, 2, 3 anos, está igual. Está sempre, muda. E isso está sempre a começar do zero. Porque você está... É literalmente esse visual. Você está na frente da porta, mas é uma porta invisível. E como é que tu consegues dar o chave à pessoa para não parar? Eu falo, imagina, coloca essa imagem na cabeça. É uma porta que você não enxerga. Mas eu posso te garantir um padrão, porque eu fiz isso várias vezes. Então, pelo meu erro, eu falo no caminho. Quando tiver muito difícil, é porque a porta vai abrir. Então, assim, antes de anteceder o ganho, vai vir uma batalha muito grande. E, assim, eu estudo muito a Bíblia. A gente estava falando, né, sobre isso. Por que eu sou tão apaixonada pela Bíblia? Porque a Bíblia é um acúmulo de histórias que você sabe o começo, meio e fim. Então, se você olha as histórias bíblicas, você já sabe qual que é o próximo passo. Então, se você ir lá para a história de José, quando ficou muito difícil, quando ele estava lá dentro daquela cadeia, que ele já estava ali há 13 anos, ele só permaneceu sendo a mesma pessoa, não alterando seus valores, servindo com qualidade. O que aconteceu? A porta abriu e ele virou o governador do Egito. Então, ficou difícil? Imagina a porta na sua frente. Você só tem que permanecer. Você não precisa fazer muita coisa. Só permanece. Não vira as costas e fala, acho que isso daqui não vai dar certo. Peraí, deixa eu começar uma coisa de novo. Porque tudo dá certo. O sucesso do dia para a noite é 10 anos. Exatamente. Costuma-se dizer isso, não é? Exatamente. Assim, uma empresa, para dar certo, ela leva no mínimo 3 anos. No mínimo, para ela começar a dar lucro, viver sozinha. Então, assim, aí a pessoa tá ali há 6 meses e fala, não, isso daqui não vai dar certo, não. Consistência. Então, tudo dá certo. Todos os negócios dão certo.
Então, malta, vou só interromper aqui 2 segundinhos, estejam bem atentos e o que eu quero passar para vocês é que existem oportunidades maravilhosas de negócio dentro da área de fitness e bem-estar e eu, Tosé, tenho uma oportunidade incrível para ti e se realmente és uma pessoa que estás farta do 9 to 5, ou seja, das 9 às 5, trabalhar para conta de outra, ou então até tens um negócio, mas não consegues ver a perspectiva futura, estás um bocado cansado dessa vida e tu gostas da área do fitness e bem-estar, entre em contato comigo, segue aí nas redes sociais do Tosé Coimbra Dias, vamos nos conectar porque eu quero conversar contigo e queremos falar para expandir. E o ano passado, eu fui para Israel com o pessoal do Pablo Marçal e eu conheci um cara, conheci várias pessoas lá, mas o que mais me chamou a atenção, pessoas bilionárias, com negócios tão simples. Tão simples. Um dos exemplos que nem é de lá, mas aqui do Canadá, para o pessoal que estiver assistindo, o ano passado eu fui bater na porta de um cara, né? Que eu falo que a gente é muito doido. Eu queria a casa dele emprestada, então eu fui lá bater na porta dele. Olha, desculpe, deixe-me entrar e eu quero a sua casa emprestada. Falei, eu quero fazer um evento na sua casa. Por quê? Porque eu vi ela na internet, me apaixonei e eu não tenho medo. Então eu vim aqui bater e pedir. Você falar não, tá tudo bem, né? A resposta dele foi não. Foi não. Foi não. Não deu certo. Mas eu tenho uma história pra contar, então. E dá para rir. Então. Mas o que isso me marcou? Eu conheci a pessoa, né? Pelo menos fui conhecer o dono da casa de 10 milhões. E agora vocês são... têm conexão? A tem algum gente tipo troca de... e-mails. Troca e-mails. Troca e-mails. Não é nada canadense. Então, a gente é o negócio do relacionamento, né? Jesus. E a gente foi lá, bateu na porta desse cara. E esse cara é um multimilionário aqui, que tem uma casa de 10 milhões de dólares. A casa dele fica ali em Vaughan, no Clainsburg. É um bairro assim, fora do normal. E... o que foi o que me marcou? Sabe o que esse cara faz para ser esse milionário? Ele vende tomate e burrata para restaurante. Tomate, burrata? Ele vende comida para restaurante. E aí, o que isso diz para mim? Que qualquer coisa dá certo. É só você, obviamente, aplicar princípios, claro, ter consistência, criar um bom relacionamento, porque tudo é vendas na vida. Então, você quer vender uma vez só, negócio não vai crescer. Exatamente. Então, criar relacionamento, mas tudo vai dar certo. Criar um modelo de negócio. A gente imagina que como que é difícil você... A gente tava falando de comprar casa. Comprar uma casa normal já é difícil. Agora, comprar uma casa de 10 milhões de dólares. E o cara fez isso, construiu patrimônio, vendendo alimentos para restaurante. Então, antes dessa experiência, eu achava que assim... para você ser multibilionário, você vai precisar... Tem que trabalhar com AI, né? Agora exatamente isso. Tá você tem uma moda. inteligência artificial, sei lá, ou ter um banco. Não. Tudo dá dinheiro. Você só precisa continuar. Então, assim, imagina a porta e não vira para nenhum lado. Eu vou fazer até dar certo. Não importa o que vai acontecer. Pode ficar difícil, pode doer, pode chorar, pode vir pessoas tentando te tirar do caminho, porque sempre vem. Só continua. Só continua que uma hora essa porta vai abrir e aí vai vir aquele momento que todo mundo olha assim, sortudo, né? Que sorte, menino, eu pus sorte. um Reels desse há 2, 3 dias sobre isso, né? Que um empresário está na solidão, lida com incertezas, com tristeza, com noites mal dormidas, saber que no dia a seguir pode não ter dinheiro para pagar o aluguer da casa. Quem tem filhos como eu, não é? Fica ainda mais, a responsabilidade bate mais nas costas, não é? Então acho que o empresário tem que saber lidar com isso. Exatamente. Se quer ser empresário, empreendedor, para além daquilo que tu estás a dizer da tua visão, acho que também tem que decidir, saber lidar, que tem que dever. Exatamente. Dever, não é? É instabilidade. Exatamente. E estabilidade não existe na minha. Exatamente. Porque eu posso ir daqui e lá fora morro. Sou atropelado, acontece qualquer coisa. Não é? Acho que as pessoas procuram tanta estabilidade que a vida delas para, porque estão sempre à procura da estabilidade. Então, e a estabilidade vai ser a consistência. Então não tem melhora. Yeah. Estabilidade, você viver aquilo todo dia. A gente, né, brasileiro, a gente brinca assim, um dia a gente tá comendo picanha, no outro a gente tá comendo um ovo, e tá tudo bem.
E é assim a vida. Vai ter dia que a gente vai estar dando ali um evento numa mansão e vai ter dia que a gente vai estar ali administrando pouco. E é isso. O importante é você, óbvio, ter estratégias para ter um crescimento. E às vezes o crescimento também não é só em dinheiro. É em conhecimento. Por exemplo, hoje eu não faço o que eu fiz ali naqueles anos. Mas era a mentalidade que eu tinha. E, aliás, já te digo que o meu negócio, o maior crescimento que eu tive foi pessoal. Foi pessoal, mas sem sombra de dúvidas. Porque o Tosé não é a pessoa que era há 5 anos atrás. Exato. Há 5 anos atrás o Tosé era um bandido, um favelado, né, como vocês dizem. Não nesse extremo favelado, mas pronto, era um favelado, era uma pessoa que era ambiciosa, mas não sabia para onde ia, qualquer coisa servia, né? E normalmente o que qualquer coisa serve, qualquer coisa dá, e qualquer coisa, tu também tens qualquer coisa, não é? E aquilo não estava a dar, não é? E passado 5 anos o Tosé é pai, o Tosé é imigrante, o Tosé é independente, o Tosé é empresário, o Tosé não deve satisfações a ninguém, e o Tosé, porque às vezes eu penso, porquê é que isto não está a dar? Porquê é que aquela pessoa não apareceu? Ela disse que ia aparecer e no último dia não aparece, e porque depois não me responde mais, e porque isto, e porque é que estas pessoas, mas eu depois às vezes penso e digo, Tosé, estás a ver as tuas diferenças do que era há 5 anos atrás que lidavas e o que é agora? É que tu estás a ver quem aparece para o teu negócio crescer. E não qual é o negócio que eu vou fazer, ou o que é que eu vou fazer, ou onde é que eu vou buscar os $500 extras, ou os $1000 extras. Já estás noutro patamar. E acho que isso as pessoas têm que olhar para essas micro conquistas. É realmente assim, é um processo. E cada vez vai ficando, você tem uma mudança que você precisa fazer. E você tem que estar de olho e estar preparado. Porque o que te levou até ali não é o que te vai levar para depois. Exatamente. O conhecimento que te trouxe aqui não vai alimentar a próxima fase. Não vai. Alimentou-te até ali. Exatamente. Depois dali tens que lidar com outras pessoas, tens que estar com outras pessoas, tens que conectar-te e tens que arriscar. Exatamente. E como a gente falou, é difícil encontrar essas pessoas que vão ser ali, vamos dizer assim, o nosso suporte, que é muito solitário. Só que quando elas chegarem, a nossa comunicação já tem que estar diferente. Sim. A nossa postura já tem que estar diferente. Então, aquela máxima que fala, antes de ter, você tem que ser, ela é muito verdade, mas deixa eu abrir uma aspa como planejadora financeira. Não é sair gastando que nem doido, porque tem gente que quando escuta isso não, peraí que eu vou torrar todo o dinheiro, entrar em empréstimo. Não sabem interpretar muito bem as coisas. Porque eu não... Isso para mim é ostentação. E acho que ostentação é diferente de conquista. Exatamente. Eu posso comprar um relógio de Rolex e pode não ser ostentação, porque para mim a ostentação é compro o Rolex, mas está em empréstimo e estou a pagar e quase não como em casa e ando a comer ovo em vez de picanha, não é? Estou a comer ovo, porquê? Porque eu estou a pagar o meu Rolex para mostrar aos outros. Isso para o vizinho que nem quer saber de mim. Então, isso. E o que o seu vizinho vai te dar de benefício? Porque é isso que as pessoas não... Elas têm que aprender. E tem que ser matemática. Qual que é o ROI? Qual que é o retorno do investimento? Por quê? As pessoas falam assim, não, Rolex é ostentação. Depende. Se você fecha contratos grandes, por exemplo, eu vendo casas de padrão 3 milhões para cima. Eu ter um Rolex no braço faz toda a diferença. Aquilo não é ostentação. Aquilo ali é investimento. Acho que cada coisa tem o seu contexto, não é? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas querem dar um passo, quando a gente fala assim, por isso que eu abro essa aspa, porque eu já tive muitas pessoas próximas que são dessas. Não, peraí, que então eu vou torrar tudo, vou entrar na dívida e não é. Você tem que tomar decisões estratégicas e ser antes de ter, mas o ser também é muito mais pessoal do que o próprio gasto. Exatamente. Eu fui para Israel e aí eu dei um exemplo lá para uma das meninas que estavam lá com a gente, né? Lá tinha 225 pessoas andando ali naquela loucura. Foi uma viagem muito, muito especial, mas muito complexa pela quantidade de pessoas. Então, tinha de tudo que é jeito. Tinha as pessoas multimilionárias, que eu falei para vocês, e tinha as pessoas que estavam ali na empolgação. E aí, uma dessas meninas, ela virou para mim, depois que a gente ficou no cantinho, ela falou, então, Paty, eu vim para cá, só que eu peguei empréstimo com a agiota para estar aqui.
E eu já... Agiota é o quê? Agiota é você pegar empréstimo com alguém da rua, sabe? Sem meios oficiais, tipo, você paga ou morre. Ok. É mais ou menos nisso. É tipo ir à favela, pedir dinheiro e vir? Isso. Ok. No Brasil a gente chama agiota, que Ok. é o pessoal em cidade pequena, eles ficam perto do mercado ali. É só tentar entender que eu não estava a entender o que era agiota. Mas posso Mas continuar. é isso, se você não pagar, ou ele vai roubar alguma coisa sua, é nesse nível. Então é tipo um caso assim, totalmente extremo. Para a pessoa ir pro agiota, significa que ela já queimou o crédito no banco, já queimou o crédito em tudo que é lugar. Então você imagina como que tava essa pessoa. Só que ela tava ali no meio. E aí a pergunta que eu falei para ela, como que isso daqui vai te dar um retorno para você crescer? Você tem uma estratégia? Porque assim, ok, tem gente que você pegou um empréstimo de alto risco, que pode custar até sua vida ou de alguém da sua família, e você não fez um plano de como essa viagem vai te trazer o retorno, porque você tem que fazer um plano. Você tem que saber o que vai gerar, qual conexão que você vai gerar aqui. Isso aí, para ser um bocado polémico e também para puxar um bocadinho por ti. Porque eu sou muito dessa opinião, que é o plano. Acho que é importante ter plano. Atenção, é como ir ao médico. Eu não vou ao médico há muitos anos, mas eu digo às pessoas para ir ao médico. Vai ao médico, ok? É a mesma coisa. O plano, façam o plano. Mas eu acho que as pessoas focam-se demasiado no plano, perdem-se muito tempo no plano. E a estratégia, porque eu já fui assim, a estratégia e o plano e eu não sei o que, não sei o que mais, a estratégia. E o que acontece é que a ação não fica. Essa é outra parte então, também. Tu não achas que, ok, essa pessoa, tu chamaste a atenção de, ok, o plano, qual é o plano que tu vais tirar daqui como ROI e aplicar, ok, isso é uma boa. Mas o que é que tu achas de transmitir? Porque eu acho que as pessoas não conseguem interpretar, porque não estão no nível de interpretação que nós estamos, porque lembrar que nós já tivemos naquele momento e agora estamos noutro, mas às vezes nós temos que falar como se fosse para miúdos de 5 anos, ter clareza. E eu acho que qual é a ação que tu vais tomar com isto que tu vais pegar aqui? Sim. Porque normalmente as pessoas, vou fazer um grande plano, e o plano está excepcional. Lindo, maravilhoso. Diz assim, que grande plano, eu não fiz nada, mas qual é o teu resultado? Então, Eu não tive nenhum. Mas já começaste? Não. o que eu sempre falo, o que você pode fazer hoje com as ferramentas que você tem disponível hoje? Esse é o plano. As pessoas às vezes falam assim, não, mas eu vou montar uma empresa, mas eu preciso de 30 mil de investimento, de aprender TI, RH. Não. O que você vai fazer hoje com as ferramentas que você tem hoje? Voltando na história do doce de leite. O que eu podia fazer para ter dinheiro olhando... Na época, eu morava num basement, que o meu fogão tinha ali, sei lá, 1 metro da minha cama. O que eu podia fazer de dinheiro ali? Não, posso cozinhar e fazer um doce de leite ali e vender. Então, o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho hoje? Aí você já vai ter um passo, você já vai ter uma renda, você já vai ter alguma coisa. Dali para frente, conforme vai melhorando, você vai ampliando a sua visão e vai ampliando o plano. Mas não crie o plano perfeito achando que vai acontecer. Agora, o ponto é, as pessoas entram em dívidas para estar nesses ambientes, onde esses ambientes são ambientes de retorno de investimento, são ambientes de conexão. Então, quando você paga nessa viagem, né? Foi uma viagem de 80 mil reais, que daria mais ou menos uns 18 mil dólares. Quando você paga 18 mil dólares para você estar num ambiente daquele, você tem que ter uma estratégia para você recuperar seus 18 mil. Claro. Senão, aquilo ali é igual você comprar o Rolex para impressionar o vizinho. Você comprou o Rolex, seu vizinho vai ver e vai falar assim, mas é bobo mesmo lá, todo endividado, só para me mostrar essa porcaria. O cara vai tirar sarro da sua cara. Agora, não, eu vou comprar um Rolex, porque eu vou chegar nesse ambiente, e aí nesse ambiente eu vou falar que eu sou, que eu desenvolvo empresas, que eu abro empresas, e aí eu vou pegar 5 pessoas ali e vou montar as empresas dele e vou cobrar 10 mil de cada um. Pronto, aí você tem alguma coisa. Acho que o plano em ação é como se fossem os remos do barco. Não dá para andar sem um sem o outro. Exatamente. Pode ser um grande plano, mas vou andar às voltas. Se tiver uma ação, anda um bocadinho, mas depois começa a andar às voltas, não é? Porque às vezes o que acontece e que eu reparei nisso foi, eu estou em muita ação, e é verdade, está a acontecer, mas depois é o próximo passo.
E porquê que falta o próximo passo? Por causa da estratégia. Porque não existe uma estratégia com um sistema que se trata um ecossistema que começa-se a multiplicar, não é? E isso acontece muito dessa parte da ação. Mas eu acho que quem está a começar, a ação acho que é mais importante. Mais importante. Quem está a começar, quem está a dar o primeiro passo. E eu sempre Concordas? falo, não seja obeso intelectual. Porque tem gente que quer ficar... Entra num curso, sai do curso, entra no outro, vai no outro e vai no outro e não executa nada. Gente, eu cheguei lá com o pessoal lá do Pablo Marçal. Na época que eu fui, eu nunca entrei em nenhuma mentoria. Nenhuma. Eu nunca tinha comprado nada dele. Eu comprei a viagem. E aí eu cheguei lá, eu falei assim, eu falei, nossa, na época eu tinha 6 livros publicados. Eu falei, eu tenho 6 livros publicados. Aí eles, não, mas então você tá no conselheiro, você tá... Eu falei, não, eu não tô em nada. Mas como que você tem 6 livros? Eu falei, porque eu ouvi ele falar num vídeo que você tinha que escrever livro. E aí eu sentei, fiz a minha pesquisa e escrevi o primeiro livro. Eu falei, então... As pessoas acham que é só... Não, vou aprender. Não, aprender uma coisa, pegou uma chave, viu um short de um cara desse, já coloca em prática. Na época, vi um outro short. Olha, analisa as habilidades que você tem hoje. O que você consegue montar de empresa hoje? Eu sentei e falei assim, nossa, eu já dou conselho de finanças. Eu já tenho habilidade com impostos. Eu vou descobrir como que eu tiro minhas licenças e pronto. É o negócio que eu vou operar. Então, aprende... Testa. Aprende, testa. Porque no teste, você vai saber se é o caminho ou não. Tem coisa que você vai aplicar e vai falar assim, não é por aqui. E aí você vai conseguir mexer. Agora, tem gente que entra em uma mentoria, entra na outra, Acaba, já está na outra, né? E não colocou nada em prática. Nada. Gente, a prática, ela é essencial. É como você falou. Aprendi, testei. Aprendi, testei. É um remo de cada lado. E vai dar certo. Vai dar certo. Toda vez que eu penso assim, num dia ruim, eu falo assim, o cara tem uma casa de 10 milhões vendendo tomate e burrata. Eu vou dar certo. Isso faz-me pensar porque o meu negócio é tão simples. E esse de tomate com burrata é tão simples, mas as pessoas complicam. Porque eu acho que a vida é assim, tipo, acho que a vida é tão simples e nós pessoas é que a complicamos. Exatamente. E muito. E complicamos muito. Olha, Patrícia, e depois do plano e ação, vamos para a parte do plano, porque tu fazes muito essa parte, ajudas muito esses empresários e investidores na parte do planeamento, neste caso mais económico e financeiro, não é? Porque são coisas diferentes, economia e finanças, não são? São. Já agora, qual é a diferença? Muito resumida, então, para as pessoas perceberem. Economia... Porque, por exemplo, a China, neste momento... é a economia mais forte do mundo, mas os Estados Unidos continuam a ser financeiramente o mais forte do mundo. Então, qual é a diferença para ali a malta entender? Eu vou explicar da forma que eu decidi meu curso lá atrás. Quando a gente fala de finanças, a gente está falando de microeconomia. Então, a gente está falando de negócios, a gente está falando de marca, de branding, de estrutura financeira dentro das empresas, das indústrias. Quando a gente fala de economia, a gente está falando da conversa entre todas essas instituições. Então, a gente está falando de empresas conversando, países conversando. Então, quando a gente fala de economia, ela engloba tudo. Por que eu falei que é do jeito que eu decidi? Porque na época eu sempre gostei de finanças. Então, eu ia fazer administração. Aí eu descobri que tinha um curso que conectava a administração, o país, a política. Eu falei, então eu vou nesse daí, que esse daí é mais grandão. Então, assim, economia é essas interligações. E, diferente do que as pessoas acham, fala assim, economia, então, é só matemática. Economia, ela é, vamos dizer assim, 85% psicológico. Por quê? O que afeta a economia? Afeta as pessoas. E as pessoas não são lógicas. Então... A cena das pessoas é... O problema do mundo são as pessoas. Exatamente. Então, assim, economia são essas interligações... E depende também das pessoas. Por que a China, ela é a grande produtora, tem um grande poder de suprir o mundo inteiro, mas os Estados Unidos ainda tem o controle? Simplesmente porque no psicológico das pessoas, os Estados Unidos ainda continua como grande liderança mundial.
a crença no dólar como moeda forte, mesmo sem lastro, ainda faz com que eles tenham controle. E não achas que isso continuará a ser assim? Sempre será Estados Unidos? Ou achas que se prevê mudanças? Eu acredito, é muito difícil ter mudança. É muito difícil. Também acho. Pela lógica, todo mundo quer defender a lógica. Mudaria, mas as pessoas não são lógicas. Exatamente. E até acho que também os Estados Unidos, o próprio negócios, são muito fortes. Eles contam a história. Exatamente. Eles não têm a produção, mas eles têm a história. O que hoje a gente vê? Que quem vende mais é quem conta a história bem feita. Não é quem tem o melhor produto. É quem está contando bem. Exatamente. E os Estados Unidos foi o mestre de contar a história financeira do mundo. Então, e eles continuam contando. Sim, eles têm uma história muito, muito forte. E continuam a contar. E tem um presidente que conta muito bem histórias. E consegue fazer com que tu... olhes para eles como eles podem ter a maior dívida do mundo, podem estar lascados, como vocês dizem, arrebentados, mas continuam a ser a maior potência do mundo. Exatamente. E as pessoas continuam a querer fazer negócios com eles. E eles, por causa disso, começam a crescer outra vez e a repor tudo o que tinham. E a parte disso das finanças, por um empresário que está a começar a parte assim, mais operacional, o que é que tu recomendas os primeiros passos para quem está a começar? Então, primeiro passo é consiga renda. Eu acho que assim, gente, foca no início você ter uma reserva. Você tem que ter eu falo assim, não complica. Porque assim, tem o lindo, tem o perfeito. Qual que é o perfeito? O perfeito é a gente baixar um sistema contábil, subir todas as notas e fazer aquela coisa linda. Só que a grande verdade é que toda a sua energia, se você é um empresário solitário, que a gente sabe que esse caminho inicial é solitário, aonde que tem que estar a sua energia? Em negociação, em contato com o cliente e em contar a história que você está construindo. Então, ali tem que estar a sua energia. Agora, o dinheiro está entrando, aí o que você vai fazer? Você vai administrar esse dinheiro. Então, assim, não tem a ilusão de tudo ser muito bonito na hora do abrir. Porque tem gente que... Eu fico louca, porque a maioria das pessoas que... É o padrão hoje em dia, né? Vou abrir uma empresa. Vou pagar 5 mil para abrir um site. Vou pagar... Malta, tem um site, sabes como? Ir ao ChatGPT. O ChatGPT e outros AI faz-te um site. Então, eu fico louca com isso, que a pessoa não viu o dinheiro. Ela nem testou se o negócio dela vai dar certo. Mas ela tá pagando 5 mil para abrir um site, mais $500 pro outro para fazer tráfego pago, mais não sei quem para... Não, gente. Primeiro, vai testar o seu business. Vai conversar com as pessoas. O meu negócio nasceu fazendo reunião com as pessoas. Quando eu abri meu negócio, eu abri para ensinar as pessoas a investirem. Esse era o meu objetivo. Por quê? Porque essa foi a forma que me deu a minha liberdade financeira, que atingiu o meu sonho. Então, eu queria que todo mundo aprendesse. Aí, eu sentei com umas 10 pessoas e aí eu descobri que essas pessoas estavam quebradas financeiramente. Que a hora que eu sentava com ela, eu falava assim, não, porque você tem que investir em mercado financeiro, aplicar aqui. A pessoa falava assim, você sabe da minha realidade. Isso é muito importante. Eu não sei se concordas, mas eu comecei a aprender e devorar isso porque eu tive uma história que eu tive uma má escolha financeira da minha vida. Comprei um carro, ou seja, eu comecei a ganhar bem com 19 anos. Mais ou menos 1.500, 1.700, 1.300. Porque nunca trabalhei para conta de outra, mas sempre trabalhei recibos verdes, que isso quer dizer que é como self-employed, mas trabalhando para outros, ou seja, servindo serviços a outros. Ou seja, não era uma renda estável. Eu era personal trainer e vendia o meu serviço. E eu comecei a ganhar bem, mais ou menos 1.500, 1.700 euros por mês em Portugal. Só para tu imaginares, na altura, isso foi há... Epá, a vida passa rápido, já vai quase há 7 anos. Atrás era mais ou menos, acho eu, 600 e qualquer coisa euros, 700 euros. Eu ganhava mais de 2 vezes o ordenado mínimo com apenas 19 anos. E eu comecei a ganhar dinheiro, né? 19 anos. Pô-me, meti-me num carro acima. E depois o negócio começou a... E depois o carro estava a um custo de vida muito grande. Isso fez-me com que depois eu começasse a focar de, ok, eu
o empresário tem que saber fazer dinheiro, é o primeiro ponto, mas também tem que saber administrar. E eu aprendi muito, principalmente quando vim depois para aqui, o meu primeiro passo foi a reserva de emergência. Exatamente. É aquilo que tu recomendas. E a reserva de emergência para os gastos que eu tenho na minha vida, em média, de entre 6 meses a 1 ano. Foi aquilo que eu estipulei. E eu quero para 1 ano. Geralmente, o que a gente eu fala? penso sempre para 1 ano. Para quem tem filho, no mínimo 6 meses. Para quem tem filho, gente, eu tenho reserva para 2 meses. Não vai dar para nada. Porque se der um problema, ela vai embora ali mais rápido do que você imagina. Então, tem filho, reserva financeira ali, no mínimo 6 meses até 1 ano. Agora, eu preciso deixar esse 1 ano parado? Não. Você pode deixar ali 2 meses em cash, basicamente cash ou numa conta de débito, para você ter acesso rápido, e investir essa diferença, sempre pensando, porque a reserva financeira, o que eu tenho que ter em mente nela, quando eu pensar em investimento? Se eu tiver emergência, eu preciso do dinheiro na minha mão. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então, toda vez que eu pensar em como eu vou investir aquele dinheiro, a liquidez, que é o que a gente fala para esse rápido, é o meu principal foco. Não é rentabilidade, não é nada. É rapidez. Então, construir ali a reserva. Mas isso que você falou do padrão de vida, de comprar um carro, é o maior erro das pessoas. É tipo assim, melhorei um pouquinho de vida. Eu adoro carros, Patrícia. Mas eu acho que desde isso, o meu cérebro fez assim um clique. Eu assim, não quero saber mais de carros. Eu quero experiências. É isso. Porque assim, porque eu vi o quanto sufoco eu tive. Eu tive sufoco. Amarrado. Eu fiquei amarrado, fiquei sufocado. O meu negócio. E eu comecei a entender, foi aí que comecei a entender que quem mais precisa é quem menos faz. E eu precisava por causa da dívida, mas menos fazia, porque eu estava preso e só pensava naquilo. E eu estava sufocado, estava ansioso, estava emocionalmente completamente instável, e fez com que eu não conseguisse crescer, não conseguia crescer no meu negócio e, consequentemente, também não pagava a dívida. Então, o que é que eu fiz? Sentei-me com as pessoas certas e disseram-me: Zé, tu és uma pessoa humilde, mas neste momento não estás a ser humilde. Porquê? Porque tu não queres dar um passo atrás para dar 2 à frente, porque queres-te mostrar ao vizinho que não queres saber de ti, queres saber os teus amigos, a opinião dos teus amigos. Agora, então, quebraste, o teu negócio não está dando, hein? Não está a dar. E eu, é verdade, ok, vou dar um passo atrás. O que é que eu fiz? Dei um passo atrás, vendi o carro, comprei outro, que aquilo era só para andar, que eu costumava dizer que andava a água. E foi daí que comecei a desbloquear, comecei a melhorar, fui morar sozinho, que morava com os meus pais entretanto, depois fui morar sozinho e depois de repente vim para o Canadá e migrei. Assim, o bom é que você teve essa experiência cedo. Tem gente que faz isso aí com 50 anos e continua fazendo a mesma coisa. Mas eu não consigo entender. Não consigo entender. Se me conseguis dar a resposta. Não. Como eu porque falei, com 19 as pessoas anos, não são lógicas. Porque eu com 21 anos, isso que aconteceu com 21 anos quando eu decidi, 21 anos, eu entendo agora. Com 25, 30, 35, 50 anos, eu não consigo entender. Então, a chave é exatamente o que essa pessoa falou pra você. A falta de humildade. Porque o que faz a gente ver que a gente tá fazendo merda? É você ficar humilde ali e ver assim, peraí. Do jeito que eu tô, não vai dar certo. Então, eu vou parar, ou vou chamar alguém pra trazer algo novo, um conhecimento novo, ou simplesmente eu vou parar e eu tenho que fazer algo diferente. Não dá para ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Só que o que é o problema dessas pessoas? E aí a gente vai para outro lado, que é os bloqueios. Você pega uma pessoa que está fazendo isso com 50 anos, é porque ela ainda tem uma dependência muito grande da opinião dos outros. Ela não é uma pessoa livre. Porque pessoas livres tá nem aí. Se você virar e falar assim... Uma vez colocaram, porque o meu nome lá é a Gringa Rica. Sim. E aí, uma vez, eu lá numa live, a pessoa colocou assim... Mas você não é gringa rica, sua mãe ainda trabalha. Uma pessoa que tá frágil, ela vai falar assim... Nossa, não, eu não sou. Peraí, eu não tô parecendo rica, então eu tenho que mudar. Eu vou ter que comprar roupa assim, vou ter que trocar o carro, vou ter que trocar a casa, porque eles não estão achando que eu sou rica. Gente... O que você tem que saber? Que vai ter a opinião de tudo que a gente... Primeiro, o que é riqueza para você? Exatamente, também. O que é riqueza? O que é importante para você?
E aí trabalha no que é importante para você e esquece a opinião do outro. Agora, tem gente que tá com 50, 60, 70 anos, ainda tentando impressionar alguém no caminho. Tentando impressionar alguém que passou ali pela história dela e tá ali, se enfiando na dívida, se enrolando, que aí eu brinco que é os velhinhos do Walmart. Que eu brinco nas mentorias, que eu falo assim, gente, qual que é o meu objetivo? Não ser um velhinho do Walmart. Por quê? Passou a vida inteira só ali comprando coisas que não dava retorno, impressionando pessoas que não estão nem aí para você. E agora, o que você tem que fazer na sua velhice? Continuar trabalhando dentro do Walmart, porque senão você vai passar fome e não vai conseguir pagar o aluguel. Então, o que realmente vale a pena? Mas isso só vai acontecer se a pessoa passar por uma sessão de desbloqueio. Não tem jeito. E não é nem ir num lugar, nada. Às vezes é isso, é o conhecimento que a gente adquiriu na internet, é você ter a humildade para receber aquela palavra e ver assim, eu preciso mudar. Desse jeito não dá mais. E eu percebia que depois, mais à frente, percebi que, ok, os ricos de dinheiro têm bons carros, sim, mas também tem muitos que não têm. Uhum. E eu conheci um que era milionário, não é? Faturava e andava de Renault Clio. Não sei se vocês têm no Brasil, Renault Clio. Tem um Renault Clio. Aquilo podia ser o merecimento, podia, isso podia, mas e depois vamos entrar noutras coisas que não é para aqui, não é? Mas eu quero mostrar às pessoas que as aparências enganam, não é? Exatamente. E não leiam o livro pela capa, mas sim pela história por dentro que está, e vira a página. E eu decidi fazer isso porque eu foquei-me, e neste momento é assim, o meu foco é a minha família, o meu negócio. É isso. E muitas pessoas dizem, não fica preocupado, não te preocupes tanto, porque é que trabalhas tanto, ou porque isto, ou porque é mais um evento, e mais uma reunião, e mais um treino, e mais um cliente. Meu menino, eu tenho que ser, sabes porquê? Porque eu sou homem, tenho filhos, tenho família, tenho a mulher, ainda não estou rico como eu quero, não estou onde eu quero estar, e eu sei para onde eu vou. Exato. Se tu não sabes para onde é que tu vais, qualquer caminho serve para ti. E eu costumo muito bater nessa tecla, e eu agora estou-me cagando completamente para o que as outras pessoas pensam. Se acham que eu sou rico, se eu acho que não sou, se não sei o quê. Eu não quero que tu penses nada. Eu tenho uma oportunidade de negócio para ti, queres? Então não tenho mais nada para te oferecer. É assim, é a gestão do nosso tempo. Exatamente. E sugam, né? Suga. Suga que assim, muito. não quer que você dê certo, não tá torcendo, mas quer seu tempo. E aí cabe... Que eu falo que assim, o que vai te colocar perto do seu sonho não é o sim que você dá, mas é os nãos que você dá. E eu fui um desses nãos que consegui começar a construir a minha reserva de emergência para a minha família. É isso. E eu tive a minha filha há 1 ano e muitos dizem, não é? Filhos não. Filhos já sai muito caro. Filhos vai arrebentar com a tua vida financeira. E acredites ou não, passado 1 ano da minha filha nascer, a minha vida financeira está melhor. Isso daí é um mito, né? Que todo mundo inventou, colocou um monstro, né? Como se as crianças... Gente, não é matemático. Eu brinco, eu até falei esse dia para um casal. Matemática, né? E tem coisa, gente, tem coisa que não vai fazer sentido. E não vai mesmo. Essa é uma parte da vida que só Deus vai explicar no dia que ele voltar. Enquanto isso, você só vive e não questiona. Que é, quando o filho vem... É como se viesse uma bateria extra para você. E essa bateria extra vai fazer o dinheiro vir. Essa bateria extra vai fazer você produzir mais, vai fazer você pensar mais. Não tem explicação, não é matemático. A gente tem 2 filhos. Então o grande segredo, malta, é tenham filhos. Tenham filhos. Porque às vezes a gente tem essa ilusão de tipo assim, a gente bota na matemática, não, fralda $30, uma caixa, leite tanto, X. Falar nisso, tu concordas em estar aqui sempre? Vou tomar um café, coisa de café. Vou comer um gelado, toma um gelado. Vou ao restaurante, toma um gelado. Vou comprar uma coisa de frascos. E toma nota. E não sei o quê. E um candyzinho de 30 cêntimos. E vou pôr. Tu não achas... Eu sou do acordo desse. Não sei se tu és o mesmo.
sendo tu economista, da parte das finanças, etc. A energia que eu perco a perder nisso, eu acho que prefiro perder a energia a fazer e a produzir. Exatamente. Eu falo que assim, tem fases. Tudo na vida foi construído em fases. Então, por exemplo, tô todo endividado. Todo endividado. Para o cara que tá no fim do poço... Isso faz sentido. Faz sentido. Faz sentido por quê? Porque senão ele não consegue sair do fim do poço. E existe... falo que são princípios. Tudo que eu falo de finanças são regidos por princípios. O devedor, ele é escravo do credor. Então, não tem como você ser livre espiritualmente, mentalmente, se você está preso em dívidas. E você falou ainda, quando você estava lá preso ali naquela história do carro, você não consegue. A sua mente, ela vai voltando para o buraco e você não consegue produzir. Então, nessa fase de dívida, vale sim a pena você gastar toda a sua energia organizando. A gente falou do Thiago Brunet um pouquinho antes de começar. Thiago Brunet é um caso desse, que ele foi no fundo do poço, todo endividado, e aí ele foi lá e falou, eu vou pagar todo mundo. E aí você vai construir um padrão de vida no qual toda a reserva você vai pagando para você sair daquele buraco. Criou um fôlego, que eu falo, criar o fôlego... tem que pagar tudo? Não. Você tem que ter e é mais um sentimento do que uma própria matemática. Quando você começa a ver que você está conseguindo sair do poço, a energia muda. E aí, essa energia, ela não pode ficar ali nos centavos. Ela tem que ir para produzir. Ela tem que ir olhar para onde você traz mais dinheiro. Por quê? Porque tudo tem um teto. Sim, porque às vezes, depois chega a uma altura... Não vale a pena. Vou tirar aonde mais? Não vou tirar mais nada. Não vou passar fome, não é? Não vou pôr os meus filhos passar fome. Eu preciso de fazer mais dinheiro. O problema é eu fazer... porque a inflação... Pois, e malta que trabalha na construção e limpezas ganha bem, mas já não ganha o que era há 10 anos atrás. Exatamente. E daqui a 10 anos pior vai estar, porque a inflação não vai parar. Exatamente. E o que eles têm, porque eles aqui todos os anos é obrigado a aumentar, não é? Mas o aumento não acompanha a inflação. Não. E cada vez vai ser menos o poder de compra. Ou seja, eles ganham mais, mas o poder de compra é menor. Você vai ficando na vida real pobre. Exatamente. A classe média de hoje, daqui a 10 anos, se não mudar, vai passar a ser classe pobre. Exatamente. E as pessoas têm que focar em produzir. Têm que deixar de focar só... Lá está, quem não tem dívidas do poço, não é? Isso é importante dizer, como aos médicos, não é? Que eu não vou ao médico, mas tu vais ao médico. A parte disso das dívidas acho que é muito importante, mas para quem não tem dívidas gigantes, não é? Quando eu digo gigantes, provavelmente acima de 50, 100 mil para cima já começa a ser bastante, tem que se escrever, dependendo daquilo que se ganha, não é? Porque se eu posso ter dívidas de 50 a 100 mil, mas eu ganho 50 mil, ok, não é assim tão grande, não é? Isso também é verdade. Mas tudo o resto é produzir. Exatamente. Por exemplo, não, eu estou no 0 a 0. Eu não tenho dívida, eu estou no 0 a 0. Será que eu tenho que tirar todo o cafezinho que eu vou tomar? Não, vai fazer um extra. Vai vender Herbalife, entra numa Primérica da vida, entra em qualquer oportunidade. Vai vender pão doce de leite, ou passa a receita para vocês. Tomate burrata. Vai fazer alguma coisa. Pega essa energia e vai fazer o extra. Aí que tá a sua oportunidade na vida. Mas não vai fazer o extra e trocar de carro. Vai fazer o extra e esse extra colocar para trabalhar para você. Exatamente. Que aí essa é a chave que as pessoas não entendem. Primeira coisa, não, agora eu tô ganhando 1.500 a mais. Espera aí, eu andava de carro comum, agora eu quero andar de caminhonete. Não, você fazer isso, meu filho, você vai voltar para a mesma coisa. Não, pega e depois vais culpar o negócio extra, não é? Exatamente. Aí num mês ruim, né, num mês que você não consegue vender, pronto, você quebrou. Aí você saiu do 0 a 0 e ainda foi para dívida. Que é isso que acontece com as pessoas. Então, primeiro, foco a energia. Fez o extra, bota esse dinheiro para trabalhar para vocês. Porque eu falo, porque foi assim com a gente. Por isso que eu falei de fases. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu estava grávida, então eu trabalhei grávida, mas eu tive o meu neném, eu não sabia, eu não podia produzir muito, era só o meu marido. E ali ele estava no landscape, na época, ganhava muito pouco. A gente, assim, nos primeiros 3 anos, a gente fazia 30 mil anual.
Com 30 mil anual, sem poder fazer muita coisa, eu fazia os meus bicos, tinha ali um extra, mas também não era rios de dinheiro. O que você tem que fazer? Você tem que gerenciar. Então, assim, o princípio, de novo, princípio. Te colocar em cima do pouco, gerencia. Deus te deu pouco, gerencia e bota esse extra para multiplicar. Então, o que a gente fazia? Eu fazia compra em uns 4 mercados. Eu sabia o preço de tudo. Se você me perguntasse um pouquinho mais, há 6 anos atrás, eu sabia aonde tinha que comprar leite, aonde comprava ovo, aonde comprava arroz, aonde comprava carne. Eu não comprava tudo no mesmo lugar. Porque eu tinha tempo. Era o único ativo que eu tinha. Eu tinha 2 crianças, então eu tinha tempo. Eu não tinha dinheiro entrando. Então, o que eu vou gastar? Vou gerenciar. Vou comprar da melhor forma possível, vou pegar o extra e vou investir. A maior parte do capital que a gente conquistou nesses anos não foi ganhando muito dinheiro. Foi gerenciando aquele pouco que a gente tinha. Ok, meus filhos agora estão indo para a escola, montei a empresa, minha empresa já existe há 2 anos. Agora, eu tenho que ficar gastando meu tempo comprando em 15 mercados? Claro que não. Não faz mais sentido. Então, agora, onde que está a minha energia? A minha energia é como que eu agrego valor nos meus serviços para ganhar mais. Então, qual que é o problema das pessoas? Não respeita as fases. Às vezes, você está na fase que você não tem essa flexibilidade, você não tem ainda como trabalhar, você não tem. Eu falo que mãe, quando você está ali com o bebezinho, já fica mais difícil. Você consegue fazer as coisas, mas não vai trazer... Foca em gerenciar. Gerencia. Passou aquela primeira fase, aí a energia é diferente. Vamos produzir? Bora produzir. Bora criar a fonte de renda. E aí que tá. Bota esse dinheiro para trabalhar para você. Se você fizer isso nas fases certas, vai dar certo. Não tem como dar errado. Se botar muita energia, vai dar certo mais rápido. Se colocar pouca energia, vai dar certo. Vai demorar mais um pouco, mas vai dar certo. Então, tudo vai dar certo. Só tem que respeitar a fase que você tá. Não pula a fase. Se pular a fase, dá ruim. Isso acho que é muito importante da parte das fases, porque eu saltei a fase e deu merda. E provavelmente, não sei a estatística, mas 98, 99% das pessoas faz isso. Até mais. Por isso que tem 1% rico. Exatamente. É por isso, 1% é rico, porque os 99%... Porque não sabem o que fazer ao dinheiro. Exatamente. Isso acho... E as pessoas não conseguem mesmo entender, não é? Fica assim um bocado. Ok, então nós fizemos a reserva de emergência, não é? Que eu, Tosé, como sendo pai, considero 6 meses a 1 ano, mas exatamente, dá preferência a 1 ano. Ou seja, aqui no Canadá, por exemplo, para mim, que somos 5, não é? Um agregado familiar 5 é bastante, não é? Depois, a próxima fase, o que é que tu recomendarias como parte de finanças de negócios? Então, E eu estou a continuar a produzir. E o meu foco é produzir, produção. Exatamente. Fez energia em produção, investe. Investe esse dinheiro. Qual que é o primeiro investimento que eu vou fazer? Faz investimentos de médio risco e de longo prazo. Tem muita gente que fala assim, eu vou entrar no Bitcoin. E agora o Bitcoin está a cair. Nada contra o Bitcoin, gente. Está assim, também não tenho nada contra. Nada contra. Mas, de novo, são fases. Exatamente. São fases. Eu tenho só minha reserva de emergência. Eu não tenho ainda nenhum patrimônio construído, nenhum investimento. Eu vou para o investimento mais arriscado que existe no mundo? Que hoje eu posso estar rico e amanhã eu vou ter 0? Não, vamos pegar uma coisa no meio do caminho, né? No Brasil é muito bom para investir, gente. Vou falar, o Brasil é muito abençoado para quem aprendeu a gerenciar dinheiro. Por quê? Porque uma renda fixa, o que é renda fixa? É você investir o seu dinheiro e todo mês ter um lucro. Ou seja, você não perde. O que você investiu, ele vai voltar. O que vai variar é o lucro que você tem. No Brasil, numa renda fixa, você consegue 15% anual. Então, é dos céus. Aqui fora não tem essa opção. Então, aqui, sempre tem que ir para a renda variável. O que é a renda variável? Você pode, sim, perder o seu capital inicial. Então, não é 100% garantido. Você colocou 10 mil, você vai voltar 10 mil. Pode voltar 9. Só que tem investimentos mais seguros.
que eu sempre brinco, básico de investimento. O que você usa no dia a dia que pode dar a dor de barriga que tiver, o problema que tiver, que você não vai cancelar? O que tem no seu dia a dia que pode faltar dinheiro, mas você vai ter que dar um jeito e pagar? Pensa, o que nós temos aqui rodando aqui agora? Ok. Energia. Sim, energia, sim. Pode dar a dor de barriga que quiser, gente. Não tem, a geladeira não liga se você não tiver energia. Sim, exatamente. Então, eu vou investir? Gente, compra empresa de energia. Investe em empresa de energia. Você acha que ela vai quebrar? Nunca. Pode trocar de dono, mas ela não vai quebrar. Então, assim, reserva de emergência. Qual que é o segundo investimento? Investimento de longo prazo. Então, é para não ser a velhinha do Walmart. Esse é o segundo objetivo. E sempre procurar coisas que você sabe que são mais seguras. É 100% garantido? Não. Mas é mais seguro você investir na energia, investir em bancos, porque bancos não podem quebrar. Se um banco tiver problema, o governo tem que injetar dinheiro, é obrigado a injetar dinheiro. Então, você já sabe que é um negócio que não quebra. Porque se ele tiver problema, o governo vai colocar dinheiro, então... bancos. E tu, por exemplo, desse do investimento médio, alto risco ou alto risco a longo prazo, tu recomendas começar a investir um pouco ou colocam muito? O que é que tu consideras? O extra que você fizer já vai com tudo. Ok. Então, assim, hoje em dia eu ganho $4.000 por mês. Aí eu vou fazer um bico que vai me dar $1.000. Esses $1.000, investimento. Divide, né? Pode colocar ali, vou colocar 200 na minha reserva. É isso que eu estou a falar. Por exemplo, eu posso fazer $1.000, mas $200 é a reserva cash, por exemplo, outras 200 para um TFSA e não sei o quê. Exatamente. Outras $200 para esse investimento grande risco. Exatamente. Eu vou perguntar isso porque faço isso. Então. Só que eu faço faseado, semana a semana. Por exemplo, Perfeito. 200 eu faço semana a semana. Todas as sextas-feiras eu nem vejo. Pumba, sai. Automático, sai $50, sempre, bem, ou $100, ou 150, ou $200, sai sempre, bem. E tem que ser isso. Isso é o se pagar primeiro. Eu aprendi isso, pagar-me a mim primeiro, depois aos outros, porque eu sou a pessoa mais importante. Exatamente. A gente se deve o banco, a gente não vai dar um jeito de pagar? Claro. Por que a gente acha que pagar o nosso futuro é menos importante? Agora, tem uma coisa que é muito importante aqui no Canadá, porque aqui o Canadá é cheio de golpe legal. Falo que aqui você tem que pisar em ovos. Se você vai no banco e abre uma TFSA, e a pessoa é um canadense bem assim, né? Qual que é o risco que você tem dessa pessoa não aplicar o seu dinheiro? Por quê? Contas registradas são diferentes de investimento. Então, você pode abrir uma conta registrada e não aplicar o dinheiro. Ou seja, seu dinheiro não está crescendo. Ele só está guardado, como se fosse embaixo do sofá. Então, isso é uma das coisas... Por que eu falo isso? Porque quando eu fazia investimentos eu abria contas de investimento. Depois eu até fechei essa parte da empresa, porque não dá para tocar tudo. Chega uma hora que você tem que começar a escolher. Mas eu abria contas de investimento. E tinha muita gente que chegava a mim com contas abertas no banco por 5 anos. Eu não invisto no banco. No banco, só estava parado. Aquele banco tradicional, eu não meto lá dinheiro. E aí, o que aconteceu? O que acontecia? Chegava lá... concordas? Concordo com você. A não ser que seja assim, você tem um agente, uma pessoa que vai investir lá dentro. Caso contrário... Não, eu tenho... Ele vai deixar parado. Faço na Wealth Simple, é onde eu faço. É o que eu gosto também, eu também faço tudo lá. E também tenho uma TFSA no EQ Bank, mas tenho lá porque eu não conhecia o Wealth Simple, conhecia aquele através do ChatGPT, inteligência artificial, mas depois eu cheguei até o Wealth Simple, mas depois não me apeteceu mudar o EQ Bank para lá, então fica ali o EQ Bank também, mas também tenho o Wealth Simple. Pronto. Ou seja, muito cuidado, porque tem gente que abre lá... E aí volta lá daqui 5 anos, aí o que o gerente do banco vira e fala? Ué, mas você pediu para eu abrir, não para eu investir. Então, assim, são os golpes legais. Porque aí o banco está usando seu dinheiro e você não vai ter nenhum lucro disso. Então, é uma atenção. Tem problema fazer no banco? Não tem problema. Mas tenha certeza que o seu dinheiro está sendo investido e no que está sendo investido. Faça perguntas. Isso vai, assim, libertar a sua vida financeira. Então,
E procure investimentos de início, não tenha um grande capital, investimentos de médio risco, de crescimento. Não vai para essas coisas loucas de bitcoins, de... Patrícia, já tenho... Eu acho que o Bitcoin é bom, mas é para quem realmente já tem um património assim realmente considerável. Exatamente. O Bitcoin, a grande acho estratégia que dela... 6 dígitos para cima, 7 dígitos para cima. A grande estratégia dela, gente, é para multimilionário. Exatamente. Que é para esconder o dinheiro e o governo não vê, entendeu? Então, assim, as pessoas simples, elas vão usar e dá lucro. Pode ter dado. Você comprou lá atrás, obviamente, você deu sorte. Mas hoje em dia, tem que saber qual que é o seu momento. Patrícia, já tenho minha reserva de emergência, já tenho um padrão ali, todo mês eu invisto $1.000 lá para minha aposentadoria. Eu posso comprar bitcoins? Pode e deve. Chegou nessa fase, aí você separa ali uns 20% dos seus investimentos e vai se divertir com ele. É que nem loteria. Aí, por quê? Porque se você perder... aquilo ali não vai afetar a sua vida. Esses tipos de investimento é o dinheiro que você não precisa. Se der certo, maravilha, fiquei multimilionária do dia para a noite. Se não der certo, ok. Não, meu filho vai continuar comendo, a minha energia vai continuar paga, meu telefone vai estar tudo certo. Eu não preciso desse dinheiro para minha vida. Normal. Agora, o problema é isso. As pessoas vão lá, arriscam, e depois não tem nem para sustentar. Sigo da mesma linha de pensamento. E eu penso sempre, agora eu recebo dinheiro, pago-me a mim primeiro, e quando eu digo pago-me a mim é para a reserva de emergência, e depois a partir daí vou para investimentos, essas coisas todas, faço assim a minha vida e divido a minha vida. Agora, eu queria falar aquilo que estávamos a falar no off, no RRSP, no sentido de que, porque o português, não sei, acho que o brasileiro deve ser assim, mas falo do português, e quando eu digo português também o canadiano, que eu já percebi que o canadiano também é assim, ai o RRSP, ai tu já metes o dinheiro no RRSP, e eu, Tosé, sou da opinião que quem é empresário, investidor, não faz sentido o RSP, porque é para não pagar agora imposto, para pagar mais à frente. E eu entendi a parte que tu disseste no off de, ok, mas no futuro as pessoas vão estar, o rendimento vai estar menor do que agora, então vou pagar menos imposto. Mas quem tem negócios, a lógica não é essa, não é? Porque se quem está a trabalhar seriamente nos negócios, com 60, 70 ou 50 anos, ou seja o que for, o objetivo não é estar igual ou menos do que estamos agora. Ou seja, o RSP tu recomendas para quem? Então, para quem é salariado? Então, já começa assim. Primeiro, para uma renda alta. RSP, para quem tem renda abaixo de 50 mil, não vai mudar muito a matemática. Você não vai pagar agora, mas também não vai te dar benefício de imposto agora e não muda nada. Aí até FSA é a melhor. Então, obviamente, cada caso... O que eu faço com meus clientes? Eu gosto de jogar no sistema mesmo e fazer o meu jogo ali de contabilidade. Mas para ficar fácil, menos de 50 mil declarado, não vai fazer muito sentido. Mais de 50 mil declarado, e se você é um assalariado, ou seja, você trabalha para alguém, você deve fazer. Deve fazer. Por quê? Porque o governo já pegou o seu dinheiro. Ele já fez o desconto na fonte. Então, se você não fizer estratégias para esse dinheiro voltar, o governo vai ficar inteiro com ele. Eu dei um exemplo de um cliente que eu fiz ontem, que ele ganhou 104 mil e a esposa ganhou 51 mil. Ia voltar para eles, como família, $2.600. Aí, a gente fez uma estratégia dele colocar 10.400. Foi 10 mil e pouquinho ali. Com esses 10 mil e pouquinho, os 2.600 se tornou 5.700. 5 mil e alguma coisa ali. Ou seja, $3.000 a mais por causa desses 10 mil aplicados na RSP. Que ia embora. Que ia ficar com o governo. Ele não ia rever esses 3 mil. E
ele quer comprar casa. Então, para ele faz muito sentido, porque tem tudo essa questão de objetivos. Por isso que eu sempre falo, não existe receita de bolo, gente. Se eu virar e falar um negócio é bom, um negócio é ruim, eu sempre brinco, se alguém chegar para você e falar que esse investimento é perfeito, é maravilhoso, é mentira. Por quê? O que funciona para um não vai funcionar para o outro. Então, sou assalariado, ganho acima de 50, 60 mil, vale a pena sentar e analisar, porque pode dar resultado. Agora, que eu brinquei com você, eu falei, o que realmente dá resultado é quando esse dinheiro não é seu. Exatamente. Porque aí você vai fazer uma operação de alavancagem. Você vai buscar o dinheiro no mercado, vai pegar um empréstimo, vai aplicar esse dinheiro, vai ter o refund do governo, ali cada 10 mil dólares, né? No exemplo desse cliente, 3 mil dólares de volta, e vai pagar ali de juros nessa operação 700 dólares. Ou seja, eu criei 2.300 dólares que não existia. Que o dia que eu descobri isso, eu parecia criança em casa. Eu comecei a gritar. Eu falei, Douglas, meu marido chama Douglas. Eu falei, amor, Douglas, eu entendi por que eles são ricos. Eu aprendi a criar dinheiro. Sem trabalhar, né? Sem trabalhar. Eu falei, amor, eu entendi. Eu parecia que, literalmente, o que eu tô falando pra você foi... Eu comecei a gritar, eu falei, eu entendi, eu criei dinheiro aqui. Aí ele veio e falou, o que você tá fazendo, Patrícia? Eu falei, até ele acha que às vezes eu sou meio doida. O que você tá fazendo aí? Eu falei, olha isso daqui, eu vou te provar. Se eu fizer isso daqui, eu tô criando 2.300 dólares. Ele falou, como? Eu falei, aqui, ó, prova. E aí a gente testou. Essa operação que eu tô falando é uma operação que eu fiz o ano passado. Eu criei 2.300 dólares utilizando o crédito, um dinheiro que nem era meu. E hoje tá lá 10 mil dólares, que se tornou 12 mil por causa dos investimentos. Foi um ano muito bom, que eu não tinha. Então, eu criei um dinheiro, só que aí que tá, gestão financeira. Eu criei um dinheiro, eu não tenho nada para fazer, só criei? Não, eu tenho que pagar uma parcela mensal, e aí eu tenho que ter gestão financeira, porque senão, se eu faço uma coisa achando que ela é boa para todo mundo, mas eu não tenho dinheiro para pagar a parcela, pronto, me enfiei numa dívida, Exatamente. Vou perder tudo que eu tô fazendo. Isso é importante. Então, assim, tudo tem que ser desenhado para você. E a primeira pergunta, voltando lá naquela... O que é importante para você? O que é ser rico para você? Porque, às vezes, toda essa papagaiada que a gente tá falando não vai fazer sentido para você. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita ambição, eu quero uma vida de boa, eu quero não ter dor de cabeça. Então, mas essas pessoas não estão a ver neste podcast. Exatamente. Então, assim, sempre se pergunte, antes de qualquer coisa, pergunte, o que é importante para mim? O que é ser rico para mim? Quais que são os meus objetivos? Quais as minhas prioridades? Né? Eu me identifico muito quando você fala assim, a minha família. Então, qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é a minha família, os meus filhos, eu ver eles crescidos, desenvolvidos, melhores que eu. Então, assim, o que é importante? Aí, a partir dali, a gente desenha um plano financeiro que vai funcionar para você. Porque a RSP é ótima para todo mundo? Não. Tem gente que, se você colocar na TFSA, vai ter muito mais recurso, porque tax free. Você coloca e você nunca vai pagar. E nunca vou pagar, e também tenho dinheiro na hora, né? Exatamente. Rápido. Agora, eu quero comprar uma casa no Canadá. Por isso que eu falo, é sempre objetivo. Tem o FHSA. Que é o filho das duas, que é o filho perfeito. Você tem o desconto no seu imposto e ainda você depois pega o dinheiro tax free. Então, assim, eu quero comprar uma casa? Ótimo. Eu não tenho casa ainda. Por quê? First Home Saving Account. É a primeira casa. Não tenho casa. Quero comprar uma casa? Aí você esquece TFSA, esquece a RSP, vai direto na FHSA. Essa daí é a sua chave. Então, tudo... Eu falo que é tantas nuances. Investiu o ano passado? Não. Então, já não dá para fazer FHSA para esse ano. Aí, a segunda, a RSP. Então, tem tanta nuance, porque tem data para você investir. Tem valor que você tem que ganhar. Por isso, senta lá comigo que eu desenho para você ficar Senta aí com a Patrícia, que ela vai te fazer o plano todo e vai tirar as dores de cabeça para tu produzires. Agora, para acabar mesmo, gostava que tu desses uma mensagem sobre, ok, essas finanças todas, mas eu acho que antes disso tudo é preciso ter a mentalidade de produção. Exatamente. Então eu gostaria que tu deixasses fazer assim: se tu morresses amanhã, o que é que tu gostavas que
estivesse nos cartazes em todo lado, a passar nas redes sociais, no tráfego pago, seja o que for, nas bordas da rua, nos supermercados, a passar tudo, publicidade, quanto é canto da agringa.rica. O que é que tu gostavas que tivesse de mensagem para as pessoas? Antes de eu dar a mensagem, porque a mensagem vai estar relacionada a isso, eu vou te entregar o livro que eu estava quase esquecendo, do Empreendedor Inteligente. Muito obrigado, que é Malta. do HST. Está aqui, mete aí, Jamie, por favor. Patrícia Santos, Empreendedor Inteligente, ok? É sobre desvendando o GST, impostos sobre produtos e serviços do Canadá, e eu vou ler, obviamente, porque eu estou para produzir e multiplicar dinheiro e isso vai me ajudar. Isso aí. E é um livro web pequenino, então simples de ver. Esse é bem prático. Esse daí é um checklist. Eu gosto de prático. É isso. Gosto de coisas práticas. Eu não gosto de estar cá cientificamente. Eu gosto de Não. científicos, mas eu gosto direto no cumo. Cumo, tarararararara. Esse daí é assim, ó. Você tem que abrir HST? Tem. Então faz o que tá no livro e não vai dar ruim. O governo não vai vir atrás de você e vai dar tudo certo no final. Então é muito prático. Mas por que eu falei do livro? Porque para deixar uma mensagem... Eu cheguei aqui com uma mentalidade de CLT, de trabalhar para os outros e crescer dentro daquilo. Para eu ser a Patrícia que eu sou hoje, que eu estou aqui sentada, para eu ter 8 livros publicados, aquela pessoa era impossível estar aqui. Aquela pessoa de 8 anos atrás, e nem 8 anos atrás, gente, vou falar até menos, porque demorou, foi um processo. A pessoa de 5 anos atrás, para estar sentada aqui, ela não conseguiria. Então, a mensagem que eu quero deixar é: esteja disposto a mudar e abrir mão de quem você é, para encontrar realmente o que você foi desenhado para ser. Todos nós somos... eu sou cristã, então não tem como eu separar o que eu tenho conquistado da presença de Deus na minha vida. Então, nós somos filhos do dono de tudo. E, às vezes, a gente fica se comportando como servo. Se eu sou filha do dono de tudo, eu só tenho que estar disposta a pedir e a receber tanto o prêmio quanto o direcionamento ou a correção. Se eu ficar presa à pessoa que eu era, eu não recebo o prêmio, eu não recebo o direcionamento e muitas vezes a correção vai ser necessária e eu sou tão orgulhosa que eu não vou conseguir receber. Então, se fosse para deixar uma mensagem, procure a sua raiz. E a sua raiz está em Cristo. Ele vai revelar a sua identidade. E você, sabendo quem você é, pode ter qualquer barulho, pode ter qualquer dor, qualquer problema. Você vai continuar firme, porque você sabe de quem você é filho. E você vai saber pedir. Na hora difícil, você vai falar: pai, eu preciso de ajuda. Na hora que você não tem ideia nenhuma, você vai falar assim: olha, eu tô aqui dentro de um basement, com uma cama e um fogão. O que eu faço? Eu preciso de dinheiro. E ele vai te dar uma luz. Na hora que as coisas melhorar, você vai falar assim: pai, eu sou economista, mas aqui ninguém valorizou eu ser economista no Brasil ou a história que eu tenho. O que eu posso fazer? Ele vai te escrever o nome da sua empresa e ele vai mostrar o caminho que você tem que seguir. Então, só tenha humildade e esteja disposto a deixar coisas para trás. Todo momento a gente vai ter que jogar coisas fora, porque senão a gente não segue do mesmo jeito. A Patrícia de lá não estaria sentada aqui. A Patrícia de lá não seria mãe. A Patrícia de lá não diria que a prioridade dela é a família. Ao contrário, eu era uma dessas aí que filho atrapalha. Então, esteja disposto a abrir mão de quem você é para descobrir o seu real desenho. O que você veio aqui fazer nessa terra. E aí vai ser muito divertido. Patrícia, até me arrepiei, gostei muito da mensagem. Queria-te agradecer mais uma vez por teres aceitado o convite e nem teres posto qualquer tipo de ponto e obstáculo, e seja do que for para vir. Por isso agradeço-te imenso. E malta, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham se inspirado, espero que vocês tenham tirado o bichinho de se tornarem empresários, empreendedores, de agarrarem uma oportunidade.
Já sabem, se vocês gostam da área do fitness, bem-estar, nutrição, de ajudar os outros a transformar o seu corpo, de melhorar financeiramente o bolso dos outros, eu tenho a oportunidade certa para ti. Mas também não te esqueças, este livro maravilhoso, daqui da Patrícia, ela tem mais 5 para além deste, não é? São 6 no Não, total. agora são 8. Ok, Tem mais so, 7 livros. 8 livros no total, ok? E pesquisem agringa.rica no Instagram, ok? E vocês vão ver todo o trabalho dela e vemos no próximo episódio.